com a tua voz, com tudo que há em você. Aleluia. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Aonde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será. Pois sobre mim há uma promessa: prosperarei, transbordarei. Os teus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, construirei. Pois sobre mim há uma promessa: prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sou abençoado. Diga isso nessa manhã. Eu sou abençoado. Diga mais forte: eu sou abençoado. Aleluia. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será. Pois sobre mim há uma promessa: prosperarei, transbordarei. Os teus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Pois sobre mim há uma promessa: prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado. Toda sorte de bênçãos, toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Só igreja, por todo. Só igreja, vai. Aleluia. Tá lindo, querido. Receba, Senhor. Isso. Isso. Mais uma vez. Aleluia. Declare isso nessa manhã, em nome de Jesus. Oh, eu sou abençoado por todo lado. Todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Obrigada, Senhor. Nós somos abençoados, amém, queridos? Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua presença em nós, Pai. Obrigada porque através do teu Filho nós temos livre acesso a Ele. Obrigada, Senhor, porque essa liberdade, Pai, nos livrou de todo o pecado, de toda a condenação, morte, miséria, Pai. E hoje nós podemos te engrandecer, louvar o teu nome, Pai. Obrigada pela tua presença. No esconderijo
posso descansar. No teu refrigério habita a paz que excede o meu pensar. Não temerei, tu estás comigo. Tu és o meu refúgio, nada me atingirá. Sempre, sempre a tua presença, a tua presença me reveste de forças, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro porque vivo na tua presença, na tua presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim, Senhor Jesus. Não temerei, tu estás comigo. Tu és o meu refúgio, nada me atingirá. Estou protegido. A tua presença, a tua presença me reveste de forças, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro porque vivo na tua presença, na tua presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim, Senhor Jesus. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. A tua presença, a tua presença me reveste de forças, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro porque vivo na tua presença, na tua presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder que habita em mim,
Aleluia. A tua presença, Senhor. Consideramos a tua presença e honramos a tua presença, Senhor. Presença maravilhosa, presença santa, presença manifesta do Espírito Santo. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Oh, aleluia. Aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali, que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pé quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, dos meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, os meus pecados levou. Receba, Senhor, a declaração de amor. Uma declaração de amor, Senhor, de entrega. Te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é tua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua
tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é tua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Esse que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou. Dos teus pecados, quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou. Dos meus pecados levou. Troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é tua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim. Minha vida foi transformada. A minha vida foi transformada e a tua também foi transformada. Deixa eu te dizer uma coisa: transformação e mudança de vida consiste em nascer de novo. Oh, necessário vos é nascer de novo. E nascer de novo é da água e do Espírito. Não há ninguém que possa fazer por você aquilo que Jesus já fez por você. E mudança e transformação está em Cristo Jesus. Oh, obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, que não foi em vão. O preço foi pago. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Quem é esse? Quem é esse que não condena? Pelo contrário, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tirou e tira o pecado do mundo. Aleluia. Necessário vos é nascer de novo. Oh, quem é esse? Cordeiro que por mim se entregou. Dos meus pecados, quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. De graça vos dei totalmente. Se entregou. Dos meus pecados levou. Aleluia. Bom dia, queridos. Graça e paz. Amém? Vocês podem sentar. Nós estamos entrando no nosso momento de avisos e vocês podem
pode acompanhar nosso vídeo nas telas laterais, amém? Na próxima quarta-feira, dia 24 de setembro, às 14 horas, acontecerá aqui na igreja o projeto Mães de Oração. Esperamos por vocês para uma tarde cheia do poder de Deus. Não falte e traga mais uma amiga com você. No dia 13 de dezembro, a partir das 9 horas, acontecerá o nosso Mega Bazar de Natal. As arrecadações já começaram. No nosso bazar, nós não vendemos nada velho, sujo ou rasgado. Por isso, te incentivamos a doar o que você gostaria de comprar. Deixe a sua doação na caixa que fica no hall da igreja. Nosso bazar, nós desapegamos para você se apegar. Outubro é o mês de aniversário da nossa igreja. Estamos completando 12 anos e em todos os cultos nós usaremos a camisa oficial de aniversário Eu Amo a Minha Igreja. Se você ainda não tem essa camisa ou deseja adquirir uma nova, pode encomendar com a equipe no balcão de camisas. No próximo sábado, às 16 horas, acontecerá aqui na igreja o Superidade, Festa da Primavera, com o tema Viva Saudável. Esse evento é para membros da igreja a partir de 60 anos. Hoje é o último dia para realizar as inscrições. Superidade se envolva. Prepare-se para uma tarde de alegria entre os amigos. Faça já a sua inscrição. No próximo domingo, às 17 horas, acontecerá o culto especial Setembro Amarelo. Será uma tarde com grandes instruções do Senhor. Convide mais irmãos e não fique de fora. Esperamos por você. Em nossa igreja, a Secretaria de Missões tem um projeto chamado Amor em Movimento, que individualmente ou em parceria com algumas ONGs realiza ações sociais. No mês de outubro, realizaremos o Amor em Movimento Dia das Crianças. A instituição parceira será a creche comunitária Crianças de Ouro, que hoje tem um total de 100 crianças matriculadas, onde levaremos brinquedos novos e unissex para realizar a festa deles de Dia das Crianças. Você também pode se envolver trazendo as suas doações e depositando na caixa do projeto Amor em Movimento, que ficará no hall da igreja até o dia 5 de outubro. O amor está em movimento através de nós. Nós fomos alcançados para alcançar. No dia 11 de outubro, às 14 horas, em comemoração ao Dia das Crianças, acontecerá a Tarde Alegre, com o tema Crianças Conectadas com Deus. A faixa etária para participar é de 2 a 12 anos e as crianças precisam ser membros da igreja. As inscrições serão realizadas na Secretaria do Departamento Infantil até o dia 5 de outubro ou enquanto houver vagas. O dia de Jesus, meus irmãos, não é uma sugestão, é um chamado para sermos resposta de Deus ao mundo, para levarmos luz, amor e salvação onde Ele nos enviar. Segundo Salmos 133, aonde o Senhor dá a bênção e a vida para sempre. É na união. Amigo, me ajuda aqui. Foi um momento difícil para mim, mas eu consegui superar. Mas me conta mais sobre você. Você percebeu? A conferência sem você não acontece. Juntos fazemos a total diferença na obra de Deus. Quando estamos com o coração aberto, a presença de Deus se manifesta com poder. Juntos somos mais fortes. Juntos somos um. A palavra do Senhor nos lembra em Tiago 4:8. Achegai-vos a Ele e Ele se achegará a vós. Esse é o chamado do Senhor para a igreja. Queremos te convidar para a conferência Somos Um 2025, com o tema Despertados para uma Missão. Acontecerá nos dias 5 e 6 de dezembro. Você pode fazer a sua inscrição a partir do aplicativo verbodacachamorra.link. O primeiro lote se encerra dia 9 de outubro. Vem aí a primeira conferência profética Rema. Acontecerá no dia 4 de outubro, às 18h30. E teremos a honra de receber da vida dos queridos professores Jefferson Ribeiro, Vilma Ribeiro e Ana Lúcia, do Verbo da Vida Cachamorra, Felipe Rodrigues, do Verbo da Vida Sede e Sani Evangelista, do Verbo da Vida Petrolina.
Atenção para essa informação muito importante. Nesse dia, você que tem o desejo de ser um aluno do Rema terá uma grande oportunidade. Ao realizar a sua matrícula ou rematrícula, você garantirá 50% de desconto na matrícula. Essa é uma oportunidade única de garantir o maior desconto na matrícula para o ano letivo de 2026. Lembrando que para garantir o desconto de 50% na matrícula, você precisa estar inscrito na conferência e realizar a mesma presencialmente. Nesse dia, o Rema Kids estará em funcionamento. E para que os seus filhos participem, também é necessário realizar a inscrição. Lembrando que as vagas são limitadas, então não perca tempo, realize já a sua inscrição através do aplicativo verbodacachamorra.link ou presencialmente com a equipe no hall da igreja. Gerem muitas expectativas, convidem amigos, familiares e venha viver dias de alinhamento profético com tudo aquilo que Deus tem para nós. Rema, a sua vida completamente transformada. Aleluia. Pode se colocar de pé, queridos. Vamos continuar adorando ao Senhor, amém? Aquele que é o nosso amigo, o nosso abrigo, o nosso consolo, aquele que é todo poderoso. Obrigada, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conhecer e me oferecer uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar Em outras fontes, não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou.
beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. E Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Sabe, gente, eu estava vendo ontem um pedaço de um vídeo que Carla estava me mostrando de um pastor muito conhecido. E esse pastor falando, eu lembrei disso agora por causa desse final dessa música, quando diz Ele virá. E esse pastor falava o seguinte, que Jesus está contigo durante toda a sua jornada. No início Ele está através do Espírito Santo, te convencendo da justiça, do juízo e do pecado. Ao longo da sua caminhada, Ele falava exatamente isso. Ele está como um pai junto a você. Ele está junto como um coach, dizendo, vamos, você consegue, você vence, você vai conseguir. Mas naquele dia, oh, aleluia, Ele vai estar na linha de chegada falando, vem, vem, você chegou! Ele virá! Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Oh, aleluia! Diga, Ele virá! E eu vou aguardar até a volta dele, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Ministério de Música. Você pode se assentar. Nós estamos hoje numa manhã de ensino, queridos. E quando subiu esse tema ao meu coração, eu fiquei pensando sobre o que falar a respeito desse tema. Eu fiquei pensando porque encontre o seu lugar. Confesso aos irmãos que quando eu penso em qual lugar nós devemos estar ou deveríamos estar, eu comecei a pensar um pouco também sobre Adão
quando governava sobre todas as coisas, e perdeu o seu domínio, perdeu o seu governo, porque entregou a Satanás, quando deu ouvido a Satanás e não ao que Deus falou. Mas estudando através das Escrituras, conversando com o Espírito Santo, ouvindo a voz do Espírito Santo, Deus me conduziu a uma coisa um pouco mais didática, a uma coisa mais voltada realmente para o estudo. E quando eu penso sobre encontrar o seu lugar, sobre em que lugar nós devemos estar, eu primeiro começo a pensar sobre a nossa vida. Porque, falando para crentes, falando para cristãos, se a sua vida em alguma área estiver desajustada, afeta as outras áreas. Vinícius, como assim área? Se a sua vida familiar estiver desajustada, se a sua vida financeira estiver desajustada, ou se a sua vida quanto ao reino, quanto à igreja, quanto ao corpo, estiver desajustada, acaba atingindo as outras áreas. Então hoje, eu tenho a certeza que em uma hora que nós temos para falar, eu não consigo tocar de forma profunda nesses 3 assuntos, mas nós vamos pincelar, nós vamos tocar, mesmo que em algumas áreas um pouco mais superficiais, mas para que você venha buscar e encontrar o seu lugar. Diga para a pessoa que está ao seu lado, encontre o seu lugar. Porque é possível, que com a correria da vida, você venha perder ou deixar de estar no lugar onde você realmente deveria estar. Então, encontre o seu lugar na família, encontre o seu lugar no reino e encontre o seu lugar nas finanças. Sabe, quando a gente fala sobre encontrar o seu lugar primeiro na família, a gente pensa logo sobre a instituição a qual nós fazemos parte, seja a sua família, da forma que for. Seja você filho, seja você pai, seja você mãe, seja você marido ou seja você esposa. Mas o desejo de Deus é que a sua família esteja ajustada e que você esteja no lugar que é para você estar dentro da sua família. Qual a sua principal função como pai? Dar amor, educar e prover. São as principais funções de um pai. Eu sou muito amiguinho do meu filho. Não é a sua função principal. A sua função principal como pai é dar amor, educar e prover. E eu costumo dizer lá em casa que quando eu unjo com a unção dos 5 dedos, dos 5 ministérios, eu também estou amando. Eu amo tanto quando eu dou um presente, quando eu dou um abraço e digo eu te amo, quando eu corrijo. E se você é pai e você não corrige, você está fazendo mal para o seu filho. Tem um caso de um americano, se eu não me engano é um americano, eu já vi esse vídeo, isso me lembrei agora, em que ele cometeu alguns crimes e que quando ele foi preso, antes ele disse o seguinte: a culpa maior é da minha mãe, porque quando eu cometi o primeiro delito, ela não me corrigiu. Quando eu cometi o segundo, ela escondeu. E assim foi com o terceiro, até agora eu parar na cadeia. Então o seu principal papel como pai é educar o seu filho. Antigamente eu dizia, instrui o menino no caminho que deve andar e nem quando ficar velho se desviará do caminho. Aí eu falava, por isso que eu ensinando meu filho a ser Vasco. Mas não está dando certo não, irmãos. Está difícil. Eu usava essa brincadeira para falar do time. Instrui o menino no caminho que deve andar e nem quando fica velho se desviará dele. Nem eu acompanho mais futebol, gente. Gente, brincadeiras à parte, a sua principal função, diga, se você for pai, você diz pai, se você for mãe, você diz mãe. Não tem como ser ao contrário, isso aí é mentira do diabo, tá? Eu, que sou pai, tenho um papel principal
de educar o meu filho. Amém. Agora entenda uma coisa. Função como marido. Abra sua Bíblia comigo, coloque aqui para mim, por favor. Efésios capítulo 5, versículo 23 ao 25. Como marido, amar, proteger, prover e principalmente ser o cabeça do lar. Gente, hoje a gente está aqui, mas isso aqui já é velha aliança. Já deu para perceber, não deu? Amém? Já deu para perceber, está chegando nova aliança aqui. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Gente, pelo amor de Deus, por mais que você ame a sua esposa, você é o cabeça do seu lar. E não abra mão disso. Você é a pessoa, você é o cara que mata no peito e fala, eu sou o cabeça do meu lar. Com isso você é acima da esposa? Não, mas você é o cabeça. Responsabilidades estão sobre o cabeça. Nada que meu corpo faz não é definido pelo meu cérebro antes. Responsabilidade está aqui. Versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam, em tudo, submissas ao seu marido. Queridos, o que tem de caso que a gente ouve marido falando assim, ó, eu não suporto mais conviver com a minha mulher. Tudo tem que ser do jeito dela. As irmãs continuem me amando, pelo amor de Deus. As irmãs continuem me amando. Mas entenda uma coisa, muitas vezes é porque o marido não se impõe. E se impor não é ser ignorante, não é ser grosso, não é ser um cavalo. Se impor é ter um entendimento na palavra que você é o cabeça do seu lar. Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Gente, se a mulher acha difícil se submeter, imagina a função do marido, que é, se possível, se preciso, aliás, entregar a sua própria vida por amor à esposa. Vinícius, o texto está falando isso? Sim. Amar a esposa com o amor que Cristo amou a igreja. Qual foi o amor que Cristo amou a igreja? O amor sacrificial. Esse é o amor que Cristo amou a igreja. Um amor sacrificial. E muitas vezes, em uma família, em um relacionamento, em um casal, o marido precisa se sacrificar para o bem-estar da sua família. Amém, homens? As mulheres continuam me amando? O lugar da mulher no casamento. Provérbios capítulo 14, versículo 1. Entenda, olha só o que diz. Provérbios capítulo 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba. Gente, eu cortava cabelo com uma pessoa, e quando eu cheguei lá, o casamento tinha acabado. O casamento estava destruído. E eu sabia, pelo contexto que eu acompanhava, que a culpa era da esposa. Mas eu não podia falar isso para o marido. O que eu aconselhei? Conversa. Vocês têm um filho, vocês têm uma família, vocês estão na presença. Um dia eu voltei lá para cortar o cabelo. Quando eu voltei, ele falou assim, eu falei para a minha esposa, dê graças ao Vinícius, porque se hoje a gente voltou, é graças ao que ele me disse. Passou um tempo, eu voltei lá para cortar o cabelo, eu fiquei um período sem cortar o cabelo. Quando eu voltei, eu tomei um susto. Ela não.
ele estava desviado e o casamento já tinha acabado, a ponto de não ter mais volta. E a culpa da esposa crente. O texto está falando, a mulher insensata, com as próprias mãos, com as suas próprias atitudes, destrói o casamento. Vinícius, mas o homem pode destruir? Sim, mas agora eu estou falando para você, mulher. Porque, dependendo das suas atitudes, se torna impossível, insuportável, conviver com você. Que isso, Vinícius? É verdade. Eu conversei com outro casal que o casamento tinha acabado. E eu conversando com a mulher, ela falou assim, fulano fez isso, isso e isso. Ele tinha traído ela. Aí eu falei, grave? Conversando, nem falei grave, só conversando. Ela falou para mim assim, Vinícius, mas o pior não foi isso. O pior era conviver com ele. Gente, você casou para fazer o outro feliz. E ser feliz junto. Você não casou para ter todas as suas vontades minimamente satisfeitas, não. Num relacionamento, você vai ter que abrir mão muitas vezes. Muitas vezes você vai ter que abrir mão para não ver o seu companheiro ou a sua companheira infeliz. Abra comigo. Provérbios capítulo 31, do versículo 27 ao versículo 29. Vou encerrar com esses 3 versículos, essa parte de família, e vou te dar um conselho. Atende ao bom andamento da sua casa, e não... Eu acho que eu errei o versículo. Bota o versículo 28. Não, é isso mesmo. Versículo 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Versículo 28. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de ditosa. Seu marido a louva dizendo, versículo 29. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu de todas sobrepuja. Amado do Senhor, valorize a mulher que está ao seu lado. O texto está dizendo para você olhar para sua esposa e dizer assim, ó, muitas mulheres são virtuosas, muitas mulheres são excelentes, mas você que está comigo, de todas as supera. Valorize quem está com você. Valorize a mulher que Deus te deu. Gente, eu tinha que colocar esse versículo para fazer as pazes com as mulheres daqui da igreja. Agora, deixa eu te dar um conselho. Nós temos um departamento de casais aqui na igreja. Pastor Leandro e Alê são os líderes de casais da igreja. Não espere estar extremamente ruim para procurar ajuda. Ao menor sinal de problema, procura um aconselhamento. Ah, Vinícius, mas um gabinete às vezes vai demorar. Gente, eu estou falando porque eu conheço. Eu sei como funciona aqui na igreja, eu sei como os pastores aqui da igreja trabalham. Vem após o culto aqui. Ah, mas eu vou estar incomodando. Não, incomodar é se o seu casamento estiver destruído. Vem após o culto aqui. Pastor Leandro, o senhor pode me dar um conselho? Ali, você me dá um conselho? Não falte os encontros de casais aqui da igreja. São alertas e coisas que são para a sua vida, para o crescimento do seu casal, do seu relacionamento, da sua família. Então não espere dar ruim, não. Depois que já está destruído, pastor, me ajuda! Misericórdia, irmão. Amém? Diga, eu vou zelar pela família que Deus me deu. Segundo tópico nesta manhã. Encontre o seu lugar no reino. Queridos, entenda uma coisa. Para você encontrar o seu lugar no reino, primeiro você tem que entender o reino.
O reino de Deus não é um lugar físico. Coloque aqui para mim, por favor, Mateus capítulo 3, versículo 2. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. O problema é que durante muitos anos na igreja foi-se ensinado que o reino é nos céus. O reino é no céu, mas não, o reino é dos céus. E você vive esse reino aqui na terra. Em todas as suas características, você tem que viver esse reino aqui na terra. O reino que é do céu, que foi estabelecido pelo Senhor, você vive ele aqui na terra. Ah, mas eu fui muitos anos de tal igreja e lá ensinava que aqui é só uma passagem e que o reino mesmo é lá no céu. Está errado. Por mais que aqui seja momentâneo, você vive o reino aqui. E você pode optar por não viver esse reino aqui. Mas aí, querido, você não vai desfrutar das coisas desse reino. Vinícius, então se eu estiver no reino eu não passo por problemas? Passa, porque você está nesse reino, você faz parte desse reino, mas você ainda está nessa terra. O reino de Deus foi estabelecido para a sua vida, mas você continua nessa terra. Colossenses capítulo 1, versículo 13, é um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia. E nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Entenda uma coisa, quando ele fala isso, ele não está falando de algo físico, ele está falando de algo espiritual, porque ele está falando que ele te transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora, se você entregou a sua vida a Jesus, você pode viver como alguém que faça parte desse reino ou não, e a decisão é sua. Você decide viver como alguém desse reino ou não. Entenda, se você pegar um reino físico deste mundo, algum país que vive uma monarquia, e o príncipe desse país, ou até mesmo o rei, decidir abandonar tudo e ir para outro país, viver como um cidadão comum de outro país, ele pode fazer isso? Pode. Nós já tivemos casos na história de pessoas que abdicaram ao trono. Agora eu digo para você, não abdique do trono que Jesus conquistou para você. Já teve casos de pessoas que abdicaram ao trono, abdicaram de viver todas as facilidades e todos os benefícios daquele reino. Agora você não precisa fazer isso. Você pode viver conforme alguém que faz parte desse reino, mas você precisa encontrar o seu lugar no reino. Você pode viver nessa terra, aliás, você é obrigado a viver nessa terra porque você está nessa terra, mas você opta por viver nessa terra fazendo parte de um reino, e um reino espiritual, e um reino que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário. Agora, para que você venha, entenda isso, por favor, para que você venha encontrar o seu lugar no reino, você tem que entender que você faz parte de um corpo. Vinícius, que corpo é esse? A igreja. A igreja é o corpo na terra desse reino. E eu vou te falar uma coisa, é horrível, é desastroso quando a pessoa não se encontra nesse reino, nesse corpo. Pessoas passam anos buscando aonde se encontrar em um corpo. Queridos, eu estava ali fazendo as contas com a Carla, quando chega assim aniversário da igreja, a gente começa a fazer essas contas. Nós vamos fazer 9 anos aqui, Cachamorra vai fazer 12, mas há quase 9 anos eu estava me procurando no corpo.
Vinícius, você já tinha algumas experiências no reino? Sim. Já estava praticamente remado, já estava quase acabando o rema, mas eu ainda estava me procurando no corpo. Gente, e deixa eu te contar uma coisa. Quando nós tivemos a direção de Deus de procurar uma igreja para congregarmos, ou melhor, outra igreja para congregarmos, quando nós chegamos a primeira vez em Cachamorra, lá em San Marino ainda, quando nós chegamos, Micarla teve a seguinte sensação: me achei, é aqui. E eu, claro, não tive. Comigo as coisas aconteceram um pouco mais devagar. Mas eu não deixei nem de servir a Deus, nem de procurar o meu lugar no corpo. Você que está aqui hoje fala, aqui tem uma palavra boa, aqui tem um louvor bom, aqui as pessoas se amam, aqui as pessoas são felizes. Gente, o seu lugar é aqui. Eu não estou falando que nós somos melhores do que qualquer outra igreja, mas eu estou falando que aqui nós estamos prontos para cuidar da sua vida. Eu estou falando que aqui você vai se achar, crescer, evoluir, avançar, viver e fazer parte desse reino. Agora, fazer parte desse corpo é muito, mas muito mais do que fazer o seu ministério acontecer. Misericórdia. Porque eu sei que quando a pessoa vem de outra igreja, eu sei que quando você vem de outra denominação, porque eu rodei algumas denominações, o valor que eles dão a títulos, o valor que eles dão ao chamado. Eu tenho um chamado. Querido, amém. Você tem um chamado e você tem que viver o seu chamado. Mas não supervalorize o seu chamado e nem o do outro. Porque as pessoas, e eu vivi isso em outras denominações, eu vi pessoas viverem isso em outras denominações, as pessoas consideram o chamado do outro maior do que o delas. Eu coloquei um tópico aqui: não supervalorize o chamado dos outros a ponto de desvalorizar o seu. Viva o seu chamado. Querido, entenda uma coisa: o teu chamado é algo pessoal, seu e Deus. Mas existem diversas funções no corpo que você pode e deve operar. Entenda que o seu chamado não é e não pode ser mais importante do que a presença. Pessoas, e eu já vi isso diversas vezes, têm supervalorizado o chamado a ponto de se esquecer da presença. Mais importante do que seu chamado é a presença que você carrega. Você se lembra de Saul? Saul, rei de Israel, perdeu a presença e demonstrou não se importar porque continuou no trono. Agora você se lembra de Davi? Senhor, tira tudo, tira o trono, tira a majestade, tira as honras, mas não retire de mim a tua presença. Valorize essa presença. Valorize essa presença. Você se lembra de Moisés? Moisés comia na mesa de Faraó, gente. Moisés comia do bom e do melhor. Moisés tinha todas as honrarias. Mas ele abdicou de tudo. Porque ele sabia que ali não era o seu lugar. Não queira entrar em lugares que não são seus. Ele sabia que ali não era o seu lugar. Ali ele tinha honra, ali ele tinha louvor, ali ele tinha majestade, ali ele tinha tudo. Ali ele tinha uma boa vida. Mas ele não levou aquilo em consideração quando ele entendeu que ali não era o seu lugar. Encontre o seu lugar no corpo. Entenda isso que eu vou te falar agora. Qual é o maior nível de um chamado? Qual o maior nível do seu chamado?
o maior nível do meu chamado é quando eu for reconhecido pelas pessoas. Não! O maior nível do seu chamado é quando você está no centro da vontade de Deus. Abra comigo, por favor, Atos capítulo 4, versículo 29. Atos capítulo 4, versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Gente, eles poderiam estar orando, Senhor, eles poderiam estar orando assim: Senhor, protege-nos porque as ameaças são muito grandes. Mas eles entendiam que o chamado deles era maior do que a própria vida deles. Gente, na perseguição da igreja, os cristãos eram pendurados e queimados vivos. E eles, ao invés de pedir, Senhor, protege, não, concede-nos mais ousadia, intrepidez, para que nós continuemos a pregar a tua palavra. Senhor, concede-nos mais intrepidez, para que a gente apareça mais. Não! Concede-nos mais intrepidez para que a gente não tema a morte. Porque eles entenderam que o chamado de Deus na vida dele era estar no centro da vontade de Deus, e o centro da vontade de Deus era pregar o Evangelho, mesmo que custasse a vida deles. Como custou? Quando você está no centro da vontade de Deus, você não quer aparecer, e sim, que o nome dele seja exaltado. João capítulo 3, versículo 30 e 31. João 3, 30 e 31. Convém que ele cresça e que eu diminua. Versículo 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Gente, é João Batista falando de Jesus. Convém que ele cresça e que eu diminua. O que é o meu ministério, o que é o meu chamado, comparado com aquele que veio das alturas. Agora entenda uma coisa. Este homem, chamado João Batista, que falou isso, e que viveu para anunciar, para ser o precursor da chegada de Jesus, recebe depois uma palavra do próprio Jesus. Olha o que o próprio Jesus fala dele. Mateus capítulo 11, versículo 11. Diz assim, 11:11, Mateus 11:11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Entenda o que está dizendo aqui. O próprio Jesus falando de João Batista, que até aquela hora, até aquele momento, os nascidos de mulher, ninguém era maior do que João Batista. Aí ele diz em seguida, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus aqui estava falando que aqueles que viriam após ele, aqueles que receberiam o Espírito Santo, aqueles que fossem morada do Espírito Santo, seriam ainda maiores que João Batista. Jesus te colocou numa classe acima da classe de João Batista, porque hoje você é morada do Senhor. Entenda, querido, que acima do seu chamado, acima das suas vontades, acima das suas convicções. Sabe que eu já vivi essas crises existenciais, porque segundo as minhas convicções, isso é tão feio. Não é que você tem que deixar de ter as suas convicções, nem as suas crenças, mas as pessoas chegam cheias de paradigmas na igreja, as minhas convicções, as minhas vontades, o que eu acredito. Querido, você tem a Bíblia, você tem o Espírito Santo, você tem pastores, você tem líderes para te instruir. Sabe, eu tenho uma pessoa no meu discipulado que, quando ela chegou no meu discipulado, ela era assim, porque eu acreditava nisso, por causa daquilo. E
E hoje em dia essa pessoa avançou tanto, mas sabe por que ela avançou? Porque ela se sujeitou à palavra, ela se sujeitou ao ensino. Não complique. O evangelho, ele é simples. O ser humano é que complica as coisas. Quando eu estava no Rema, me lembrei disso agora. Eu conheci o pastor Jefferson no Rema, dando aula de Cristo, aquele que cura. E o Rema realmente mudou a minha vida. E as primeiras matérias foram tão confrontantes, que quando eu cheguei em casa, eu falei para a Micarla assim, Micarla, Deus não coloca enfermidade. A Micarla ficou toda empolada. Ela, como assim? Eu falei, Deus não coloca enfermidade. Enfermidade é do diabo, enfermidade é da queda. Deus não tem nada a ver com enfermidade. Mas por quê? Porque eu recebi aquela palavra, e o diabo ficou tão furioso, que o diabo lançou uma seta que a Micarla ficou toda empolada, e médico nenhum descobriu o que era. Mas nessa mesma matéria que mudou a minha concepção sobre cura e sobre enfermidade, eu cheguei para pedir uma orientação, ali no dia, professor Jefferson, e tinha um outro aluno, que eu não me lembro da face dele, eu só me lembro do que ele falava. Ele, mas pastor, e a cura através da hipnose? Gente, misericórdia! Como é que a pessoa está recebendo 2 anos de palavra? Como é que a pessoa está recebendo uma palavra de cura e a pessoa vem falar de hipnose? O ser humano é que complica. Nós é que complicamos. Nós não, está repreendido. As pessoas aí fora é que complicam. Diga, eu não acredito em hipnose. Mesmo que tenha alguns efeitos, mas eu fico com a palavra. Sabe, tudo aquilo que, toda essa lixologia que está sendo ensinada aí fora, gente, fica com a palavra. Fica com a palavra. Micarla hoje, claro, a pele linda, não tem aquelas manchas, não ficou mancha nenhuma, mas simplesmente porque fomos confrontados com a verdade. E era uma verdade que a gente não ouvia na igreja que nós éramos membros. Essa é a verdade. É duro dizer, mas é chato dizer, é até um pouco constrangedor dizer, mas eu ainda prefiro ficar com a verdade. Eu digo para você, Cristo é aquele que cura. Não complica. Cristo quer descomplicar. Cristo veio descomplicando tudo, resolvendo tudo. Na cruz ele resolveu tudo. Na cruz ele resolveu o problema da doença, o problema do pecado, o problema da morte. Ele resolveu tudo. Então encontre o seu lugar no corpo e sirva aquele que resolveu tudo na cruz. Terceiro tópico que eu quero falar com você nesta manhã, para você encontrar o seu lugar nas finanças. Porque, como eu disse no início, nós dividimos a nossa vida basicamente em 3 áreas: o reino, a igreja, a família e as finanças. E se alguma dessas áreas estiver desajustada, pode complicar as outras. E como eu disse também no início, eu faço questão de repetir, eu sei que eu não tenho tempo aqui de me aprofundar em nenhuma delas, mas eu estou pincelando somente para que você encontre o seu lugar em cada uma delas. E para que a sua vida seja produtiva como o Senhor quer que seja produtiva. Encontre o seu lugar nas finanças. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro você precisa decidir se você quer ser funcionário ou empresário. Talvez você pense assim, mas só prospera quem é empresário. Isso é mentira, gente. Eu li uma reportagem semana passada
e que no ano de 2023, o CEO do Itaú, não é dono do Itaú, é o CEO do Itaú, é o cara que veio de baixo e ocupou vários cargos. Em 2023, ele recebeu do Itaú 67 milhões de reais. Saláriozinho bom. Gente, é um cara assalariado. Recebeu o seu salário e mais algumas bonificações. CEO do Itaú. E existem dezenas de outros funcionários super bem remunerados, com super salários igual ele teve. Mas porque essas pessoas se esmeraram, se propuseram a conseguir conhecimento, adquirir conhecimento, a ponto de alguém olhar e falar, ele merece esse salário. Então, a primeira coisa, você tem que decidir se você vai ser funcionário ou se você vai ser empresário. Sabe, quando eu começo a falar de finanças, parece... Não é o caso, queridos. Eu acabei de falar aqui que eu só estou pincelando algumas coisas, mas é como se fosse uma conferência de fé em finanças. Você consegue sonhar comigo? Vai chegar a conferência aí agora, o telão aqui, ó, já está sendo preparado, passando os slides. Amém? Você se alegra com isso? Glória a Deus. Mas você entenda uma coisa, que quando eu recebi a escala, deixa eu te contar uma coisa, quando eu recebi a escala, e eu não vou dizer que eu fiquei tentado, porque toda tentação é ruim, vem do diabo, mas o meu coração chegou a pensar em um outro tema para essa mensagem. O tema seria, quem quer ser um milionário? E quando eu penso nesse tema, quando eu pensei esse tema, e já tem bastante, deve ter uns 2 anos que eu pensei sobre esse tema, a primeira vez que eu pensei sobre esse tema, eu pensei assim, mas como eu posso ministrar sobre quem quer ser um milionário? Pega isso pela fé que vai abençoar a tua vida, e não está no meu esboço. Mas quando eu pensei isso, eu falei, não, mas eu não posso ministrar sobre isso, porque eu não sou um milionário. Aí eu fiquei pensando com isso durante algum tempo, o Espírito Santo falou assim ao meu coração, você não é aquilo que você é aquilo que você acredita ser. Você é aquilo que você toma posse. Amém? Mas isso aí é um outro... 5 princípios básicos para você que quer empreender com sucesso. 5 princípios para você que quer empreender com sucesso. Primeiro, defina o que você quer da sua empresa, o que você quer do seu negócio. Defina. Defina se você quer que aquilo seja uma renda complementar ou se você quer que aquilo vire uma multinacional. Vinícius, é fácil? Eu não estou falando que é fácil, mas eu estou falando para você definir já desde o início. Defina isso, gente. Vinícius, se for só para ser uma renda complementar, não tem problema nenhum. Você não é menor do que o outro por causa disso. Você está completando a sua renda e sustentando a sua família. Mas você precisa ter isso bem estabelecido e definido. Segunda coisa, não jogue toda a responsabilidade da sua empresa, do seu negócio, nas mãos de Deus. Que isso, Vinícius? Mas eu sou um servo de Deus. Sim, mas se você vai empreender, você tem que ver coisas sobre o seu empreendimento, sobre a sua empresa, você tem que estudar sobre isso, você tem que se preparar para isso. Vinícius, é fácil? Não, não é fácil. Vinícius, em tudo que você já fez na vida, você conseguiu? Não, eu não consegui em tudo. E eu estou aqui me expondo só para abençoar a tua vida. Mas aí você vai abrir um negócio, você escolhe um ponto ruim, você tem um produto ruim, você tem um atendimento ruim e fala, Deus não me abençoou. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Não estou fazendo merchan, não. Eu estou só me expondo para te abençoar mesmo. Não é fácil, não. Eu tenho um restaurante.
Vinícius, você consegue atender com a qualidade que você gostaria? Não, nem de longe. Vinícius, você consegue atender com a excelência que você gostaria? Não, não consigo. Não consigo, não é fácil. Não é fácil. Isso me ajudou, gente, a ser mais amoroso com os outros também. Porque quando eu chegava em algum comércio, eu falava que atendimento ruim, ou falava, pô, essa comida não está boa, isso não está bem, isso aqui poderia ser assim, porque é muito fácil falar dos outros. Então eu não estou aqui, querido, entenda isso. Eu não estou aqui querendo bancar o bambambam, não, pelo contrário, eu estou falando para você que não é fácil. Mas se você se propôs a fazer, dê o seu melhor. Todos na igreja vão ser milionários? Terceiro tópico. Segunda Coríntios capítulo 9, versículo 8 a 11. Abra aqui comigo, por favor. E a resposta é não. Nem todos na igreja vão ser milionários. Não existe uma igreja na face da terra em que todos os membros são milionários. Abra comigo aqui. Não vos falo da forma de mandamento, mas para provar pela diligência dos outros. Está errado, gente. 2 Coríntios 9, do 8 ao 11. Segunda Coríntios, capítulo 9, versículo do 8 ao 11. Foi. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendes sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Versículo seguinte. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Versículo 11, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Versículo 11. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, ao qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque na dúvida será graças ou glórias. Entenda uma coisa, quando a gente fala de prosperidade financeira, eu não estou falando de você se tornar um milionário, e Deus pode e quer fazer isso na sua vida, mas eu estou falando de você não ter falta nenhuma. Eu estou falando de você ter uma ideia, de você abrir uma empresa, ou de você ser funcionário, ou qualquer outra coisa que você esteja fazendo do tipo, e que a sua casa seja totalmente abastecida por isso. Se eu falar aqui que todos vão ser milionários, eu vou estar mentindo. Mas eu posso te afirmar que o desejo de Deus é que todos aqui tenham uma vida suprida. Todos. Deixa eu me achar aqui, gente. Agora entenda uma coisa. Primeiro, na sua empresa, no seu negócio, você tem que entender qual é o seu lugar. Eu entendi que o meu lugar, que eu não consigo ficar 100% preso na minha empresa. Eu entendi isso, a duras penas. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Você precisa saber o seu lugar. Quando você sabe o seu lugar, você sabe aonde não é o seu lugar. Sabe o que aconteceu?
entendam uma coisa. Já que eu estou me expondo, eu vou até o final. Eu não consigo, Vinícius, não consigo estar no meu restaurante. E por eu não conseguir estar lá, as coisas não acontecem como eram para acontecer. Mas por quê? Diga, por quê, Vinícius? Porque não está dentro dos meus atributos. Ficar 100% preso, como alguns empresários dizem, ficar com o umbigo no balcão o tempo todo. Eu não consigo. Eu tenho as barracas que eu trabalho, eu tenho outros sonhos, eu tenho outros projetos. Então você precisa entender o seu lugar na sua empresa. Você precisa entender. Quando você entende aonde é e aonde não é o seu lugar, e isso é mais um tópico, você valoriza os que estão junto com você. Você valoriza as pessoas que estão fazendo as funções que você não consegue fazer. E um grande problema nas empresas hoje é a pessoa que não consegue valorizar o serviço dos outros. Isso é um problema incrível. O que fulano faz, eu faço. O que ele faz, eu faço melhor. O que ele faz, pelo que ele ganha, eu faço. Deixa de ser ignorante, crente. O que tem de empresário, grande empresário aí que é ignorante e é crente. Valorize o serviço dos outros. Estou terminando. Entenda, você não pode fazer tudo. Se você fizer tudo, a sua empresa, o seu sonho vai virar um pesadelo. Pelo menos para mim. Se você sente prazer, entenda isso, gente. Se você sente prazer em ficar 100% do seu dia, tirando tempo da sua família, tirando tempo do convívio com a igreja, das obras da igreja, em ficar 100% do tempo na sua empresa, você merece um Oscar. Porque eu não consigo. E, gente, eu estou me expondo para abençoar a tua vida, como eu disse aqui, e eu aprendi isso através desse restaurante. Por quê? Porque chega um momento em que você decide, que você tem que decidir o que você quer para a sua vida. Se é ficar totalmente preso na operação, ou você realmente delegar, e não é fácil delegar, não é fácil conseguir pessoas. Sabe o que essa experiência me causou? Dentre várias coisas, eu vi uma loja, semana retrasada, eu já vejo essa loja há muito tempo, vi uma loja e falei, aqui é a cara disso, disso e disso. Fui num lugar onde eu era acostumado a ir, e aonde eu sei que os funcionários eram mal remunerados e de certa forma humilhados, chamei os dois e falei, tem uma proposta de trabalho para vocês. Falei, a proposta é essa, essa e essa. Eu vou te pagar X, eu vou te dar uma comissão em cima dos lucros, mas eu preciso que você entenda, eu não vou estar na operação. Eu vou investir o meu dinheiro nessa operação, mas eu não vou estar na operação. A sua responsabilidade são dois irmãos, a sua responsabilidade vai ser essa, essa e essa, e a sua vai ser essa, essa e essa. Mas eu preciso que você seja sincero, se você consegue ou não. Uma semana depois, eles me mandaram mensagem falando, olha, agora a gente não consegue. E eu falei, e eu sou grato por vocês terem sido sinceros. Mas precisou
eu passar por algumas coisas para eu entender o meu lugar dentro de uma empresa. Eu quero encerrar com isso. O Ministério de Música pode vir. Você pode se colocar de pé. Eu quero encerrar com esse último tópico. Em tudo que você for fazer na questão financeira, consulte ao Senhor. Porque uma decisão errada ou precipitada pode te causar danos psicológicos, familiares e financeiros. Sabe, semana passada eu cheguei aqui, eu vim para o culto da manhã e depois vim para o culto da noite. E quando eu cheguei aqui, um irmão falou: Vinícius, pastor Jefferson usou de novo o exemplo do curso que você fez. Quem não sabe, o curso foi um golpe que eu caí de 5 mil. Curso de não cair, como não cair num golpe. Sabe, o investimento da loja foi muito maior para eu entender o que eu posso e o que eu não posso fazer numa empresa. Mas no momento, quando você começa a sonhar, você tem dificuldade, essa é a verdade, de ouvir a voz do Senhor. Quando eu tive a ideia, eu falei, vai ser assim, vai dar certo, porque vai ser desse jeito, porque eu vou conseguir pessoas, porque eu vou conseguir fazer, porque eu vou conseguir estar, mas porque eu não consultei ao Senhor o tanto que deveria ter consultado. Nós vínhamos com um desejo no coração de montar uma operação de milho em eventos. E eu já tinha aquela confirmação no meu coração. Olha a diferença, gente. E nós sabíamos que íamos ter alguns problemas por causa de alguns concorrentes amigos nossos. E um dia, crescendo na palavra, igual esse aqui. Não igual, porque quem estava ministrando era o pastor. Se eu não me engano, culto dos empresários. E eu, Micarla, vamos montar ou não? Eu quero montar, Micarla. Vinícius, vai ser tanta acusação. Falei, tá bom, nós estamos indo para a igreja. Deus vai falar com a gente. Tenha Deus na direção do seu negócio. Queridos, eu estava sentado ali com Micarla. O pastor estava ministrando aqui. E o pastor falou dessa forma: você que está aqui hoje, e que está como naquela brincadeira de pular corda, vai ou não vai? Vai ou não vai? Deus está falando para você, vai. Quando ele falou isso, eu olhei para a Micarla olhou para mim. Não precisamos falar mais nada, foi a confirmação. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O tamanho do lucro de uma barraca de 3x3 com a direção de Deus, em um evento, superou um ano de um restaurante. Em um evento. Sabe por quê? Porque fizemos debaixo da direção de Deus. Fizemos debaixo de oração, debaixo de confirmação. Sabe, ano passado tivemos um lucro assim, inimaginável para o que a gente pensava. Esse ano Deus triplicou. Esse ano Deus triplicou, mas porque tivemos uma direção. Vilma chegou para a gente, escute isso. Vilma chegou para a gente e falou assim: Vinícius, Micarla, eu queria que vocês assumissem a barraca de milho na festa carioca. Prontamente nós falamos: sim, Vilma,
Tudo certo. Isso num dia. Num dia seguinte, o meu telefone toca. A maior produtora de eventos em shoppings, que faz os melhores shoppings, falou assim: Vinícius, nós vamos fazer um festival e eu quero que você bote a sua barraca de milho lá, porque os meus sócios vão observar a sua barraca. Montei a barraca, trabalhei. Quando acabou o evento, eles falaram para mim: foi top. Agora eu quero você em todos os arraiais. Gente, porque eu tive uma direção e uma obediência a uma liderança. Porque eu ouvi, quando ela falou assim: eu quero que vocês assumam uma barraca de milho na festa carioca, eu disse amém. No dia seguinte, gente, não foi um mês depois, foi no dia seguinte, e a própria produtora me ligando e falando: eu quero a sua barraca, vamos fazer um teste em um festival. Fez o teste no festival, a barraca passou. Um evento, um lucro maior do que um ano inteiro de trabalho sem direção. Entenda o que eu vou te falar, querido. Uma direção de Deus para a tua vida vale mais do que um ano sem direção. Vinícius, mas até agora eu tenho errado nisso e nisso. Querido, preste atenção numa coisa, já me expus aqui. A gente está orando a Deus sem saber o que a gente faz com o restaurante. Se passa o ponto, se abre uma sociedade, mas nós recebemos uma direção na barraca de milho e a gente sabe justamente o que a gente tem que fazer. Porque a gente seguiu o que o Espírito Santo colocou no nosso coração. E a gente obedeceu o que a liderança falou pela gente, falou para a gente. Vou te dar um conselho, querido. Não vá pela empolgação, porque pela empolgação você vai se frustrar. Um dia eu cheguei para mim: Carla, Vinícius, então você anda bem nos eventos? Sim, nos eventos eu tenho experiência, mas eu já me frustrei nos eventos? Já. Um dia eu cheguei para mim, Carla, eu estava conversando isso de manhã com ela. Eu cheguei para ela: Carla, vai ter cinema de graça no Parque Shopping. Eu não tinha um food truck, era um evento só para trucks. Eu aluguei 3 food trucks, contratei funcionários para 3 food trucks. Comprei mercadoria para 3 food trucks. E quando chegou na hora da venda, não vendeu nada. Tive que vender meu carro para pagar dívida. Mas porque eu não tinha direção de Deus para aquele negócio. Gente, quando eu falo com Carla sobre alguma coisa que a gente vai fazer, e ela faz assim para mim, ó, desse jeito aqui, ó. Ela não dá nem negativo, mas ela fala: vai ser bom. Gente, hoje eu já sei que se ela fizer assim, ó, dobrar o pescoço pro lado e falar: eu já sei que é furada. Todas as vezes que eu falava do restaurante com ela lá, nesse que eu tive que vender o carro, ela falou: Aí depois, quando eu falei com ela, sabe o que ela falou? Vinícius, você estava tão empolgado que você não ia me ouvir. Misericórdia! Ouça quem está ao seu lado. Faz assim, ó. Você está me entendendo, querido? Agora seja guiado. Quando eu falei com ela do milho, eu só falei para ela assim, ó: Carla, vai dar certo. Ela falou para mim assim, ela não fez, ela falou assim: Vinícius, só que nós vamos ser muito acusados. Eu falei: Carla, Deus vai falar com a gente. E Deus falou. Vamos adorar o Senhor. Pois o meu Pai governa a minha vida. Se por um caminho mal vier,
7 caminhos fugirá, pois quem está comigo é o maior, e o meu Pai governa minha vida. 1000 cairão à esquerda, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, o meu Pai me governa. 1000 cairão à esquerda, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, o meu Pai me governa. Deixa eu te falar uma coisa. Nesse evento que eu tive que vender o meu carro, e eu sei que quando eu conto um testemunho desse, é um testemunho, não é um testemunho, porque Deus me fez triunfar depois disso. Eu sei que você logo é remetido a alguns fracassos que você teve. Mesmo que tudo pareça que vai dar certo, querido, consulte ao Senhor. Sabe por quê? Quem imaginar um evento no estacionamento do Parque Shopping, cinema gratuito, espreguiçadeiras espalhadas, que iria dar ruim um evento? Gente, as pessoas desciam da praça de alimentação com as bandejas, as pessoas compravam na praça de alimentação e passavam por todos os food trucks sem comprar nada. As pessoas nem pediam para viagem. O que mais me chamou a atenção é que as pessoas chegavam, compravam como se fossem comer na praça de alimentação, e desciam e levavam a bandeja para fora do shopping e sentavam lá e comiam, e a gente lá olhando. Mas não tem problema. Se até agora você fracassou nos seus negócios, eu libero uma palavra em nome de Jesus. Você vai prosperar, você vai triunfar, e você vai ter resultados como nunca antes tiver. Em nome de Jesus. Encontre o seu lugar. Encontre o seu lugar. E Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Irão à esquerda, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, o meu Pai me governa. Cairão à esquerda, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, o meu Pai me governa. Glória a Deus, graça e paz, igreja. Que palavra abençoada, amém, queridos? Uma das melhores mensagens que eu já ouvi de Vinícius pregando. E ele tem uma particularidade, ele não tem pudor em se expor, né, irmãos? Ele mostra os fracassos, as derrotas que teve no caminho, mas conhecendo o coração dele, ele faz isso justamente para você não cair nas mesmas armadilhas. Isso, na minha opinião, é amor, sabe? No começo parecia que ele estava brigando com as mulheres. Nada, querido. Ele quer que você seja feliz, que você não erre. A palavra tem esse poder, né, de puxar nossa orelha, mas no fundo, Deus quer que a gente não erre. Amém, queridos? Deus abençoe, Vinícius. Esse é o momento de gratidão e honra ao Senhor. Quem aqui tem gratidão e honra ao Senhor? Momento que a gente vai honrar ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. E percebe essas cadeiras? Olha o sorriso. Maravilha. Você que ainda não veio nos outros cultos, nós realizamos mais dois grandes sonhos nossos, né? Que era trocar as cadeiras branquinhas por cadeiras mais confortáveis. E também colocação do nosso, finalmente, telão de LED, né, querido? A gente tinha 3 projetores, que também foi campanha, né, que todo mundo pegou junto, mas chegou o momento, né, da gente avançar nesse sentido também, da gente trazer mais conforto para a igreja. E o pastor teve uma ideia
de separar 200 de cachamorra com R$100 durante 24 meses. Quanto, queridos? Diga assim, R$100. E se você puder fazer parte desses 200, ali fora tem um balcão. Você vai lá, coloca o seu nome e pega todas as informações. Só que isso não tem nada a ver com o dízimo e com a oferta. Isso é uma oferta alçada, é um desafio, né? É algo novo que a gente está adquirindo. A igreja dividiu isso com os 200 ou mais, né? E se você não puder colaborar com 100, conversa lá que eles vão te dar uma direção. Eu já fiz a minha inscrição, até porque esporadicamente sempre falar, pastor Jefferson, nossas cadeiras, porque já existia um desejo no meu coração de ver esse ambiente aqui, não só pelo conforto, mas também pela beleza, né, irmão? Nossa igreja tem crescido muito, e os teus dízimos, as suas ofertas, toda boa obra, toda a generosidade que você dispensa para Cachamorra, está aqui, querido, você vê com os seus próprios olhos, né? Quem não tem filho, eu convido a conhecer o nosso departamento infantil. É tudo muito bonito, com muita excelência, televisão, ar-condicionado, piso legal, sabe? E aí o teu dinheiro tem um local certo. O seu dinheiro é tratado com muita responsabilidade. Amém, queridos? Glória a Deus. Vou ser rápido. Diga assim, o poder da unidade. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem, queridos? Diga assim, o crescimento quem dá é o Senhor. Mas o Senhor só dá crescimento quando tem semente plantada. Amém, queridos? Deus não vai fazer nada crescer do nada. Você oferece algo para o Senhor, você dá uma semente, aí sim, Ele dá o crescimento. Você está me entendendo? Ofertas servem para alargar as nossas colheitas ou as nossas tendas. Colossenses capítulo 3, versículo 22, essa eu peguei do Vinícius, diz assim, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Ou seja, se não tiver de coração, é melhor nem fazer, né? Como para o Senhor e não para homens. Ou seja, tudo que você faz de coração para o Senhor, está feito. Você não precisa se preocupar. Você vai regar as suas sementes só com a sua fé. Está feito. Não que seja um interesse, não que seja uma troca, mas no fundo, quem planta, colhe. Posso ouvir um amém? Você não está trocando com Deus, eu vou fazer isso para receber aquilo. Não, mas é fato, plantar é uma opção, participar dos 200 é uma opção, você não é obrigado. Agora, colher, querido, só se você falar assim, eu não quero colher, mas você não vai fazer isso. Porque semente plantada, eu sempre falo isso, numa terra boa, numa terra fértil, ela não se perde. Ela vai prosperar a 30, 60, 100 e até mais. Porque nós estamos vivendo um tempo de grandes colheitas. Mas para você ter grandes colheitas, você precisa plantar boas sementes. Amém, queridos? Para a gente finalizar. A esmola não tira ninguém do lugar do fracasso. Vocês lembram da história de Paulo, Pedro e João chegando na porta do templo? Tinha ali um homem paralítico que ele esmolava a vida toda. Ou seja, quando ele olhou para Pedro e para João, o que ele pensou? Vai vir mais uma esmola. Ou seja, ele já estava acostumado a estar numa situação de miséria, esperando sempre cair da mesa de alguém uma migalha. Mas o que saiu de Pedro e João mudou o rumo da vida dele. Ali não se tratava de ouro nem de prata, mas de uma palavra caindo num coração próspero, ela muda o rumo da pessoa. Você está comigo? Você está recebendo a palavra? A gratidão é a rainha de todas as virtudes. Jesus curou 10, um voltou para agradecer. Percebe que até Jesus, ele deu crédito para aquele único que foi alcançado. Se Jesus dá crédito para alguém que seja grato a ele, quem dirá para você que oferta, que dizima, que pega junto nos grandes desafios que de vez em quando a igreja tem? Sabe, Deus, sabe, querido, Deus ele não esquece. Deus ele jamais esquece dos seus atos de generosidade, das suas sementes, das suas bondades. A Bíblia diz que a alma generosa
prospera. Ou seja, está falando num tempo presente e também num tempo futuro. A alma generosa sempre vai prosperar. Você está comigo? Suas ofertas e seus dízimos clamam a Deus por favores. Pega isso aqui, querido. Quando você oferta, quando você dizima, pode passar um dia, 2 dias, 10 anos, elas clamam a Deus como se estivesse lembrando a Deus para Ele olhar para você. Agora, Deus não vai levar 10 anos para recompensar quem é fiel. Nós estamos num tempo de plantar e colher, é muito rápido. Pergunta, por quê? Porque o tempo está acabando. Jesus a qualquer momento vai arrebatar a sua igreja. Então não tem esse negócio de plantar e esperar mais 10, 20, 40 anos. Plantou, colheu. Vinícius recebeu uma palavra, no dia seguinte ele já estava colhendo. Você pegou isso aqui, querido? A palavra, ela tem o poder de mudar uma rota, de mudar uma direção, desde que ela caia no coração e você entende de maneira racional: opa, isso aí é verdade, isso é para mim, isso pode mudar a minha vida. Cultos como esse, você pode ter boas ideias para você prosperar. Você pode sair daqui pensando: Deus falou comigo algo, eu vou fazer algo dessa forma. Você está comigo? Você recebe essa palavra? Vamos semear? Diga assim: as minhas ofertas, ela não sai da minha conta bancária, mas ela também não sai do meu talão de cheque, até porque nem tem mais, né? Diga assim: as minhas ofertas saem do meu coração. E a Bíblia diz: aonde estiver o meu coração, ali estará o quê? Diga assim: o meu tesouro. E o teu tesouro veio do Senhor. Amém, queridos? Faça com alegria. Aleluia. Não temerei, seguro estou, meu Deus nunca perdeu batalha. Se o mal vier, não temerei, seguro estou, meu Deus nunca perdeu batalha. Se o mal vier, não temerei, seguro estou, meu Deus nunca perdeu batalha. Mil cairão à esquerda, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, o meu Pai me governa. Mil cairão à esquerda, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, o meu Pai me governa. Aleluia. Diga assim: o poder da unidade. Nós estamos nos unindo para um objetivo. Sabe, queridos, nesse período que você vai participar, né, desse projeto das cadeiras e do telão de LED, né, corrigindo, vai ser um período de grandes colheitas. Isso é fato, sabe? Mas seja fiel, porque alguém vai soprar no seu ouvido em algum momento para você não cumprir com aquilo que você tratou. E a sua palavra, ela vale muito, muito diante do Senhor. Não quebre a corrente, sabe? A igreja aqui não faz campanha, não faz corrente do envelope, campanha da chave, não. A igreja aqui trabalha sempre com a palavra. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, queridos? Estende as mãos para cá. Pai, graças te dou, Senhor, por mais uma manhã de ensino, uma manhã de palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento. Nós consagramos a Ti as nossas sementes, Pai, sabendo que elas já caíram numa terra próspera, numa terra fértil, e eu tenho certeza que o Senhor recebe de bom grado, porque nós estamos fazendo de coração, e a Tua palavra diz que o Senhor não rejeita um coração aquebrantado diante de Ti. Eu libero para os Teus filhos, Pai, que eles sejam prósperos, que eles sejam enriquecidos, que tenham boas ideias,
que tenham, Senhor, gatilhos espirituais do Senhor para prosperarem, para fazerem algo que tragam a Ele dinheiro, Pai. Porque eu creio que o dinheiro foi feito para estar na nossa conta, no nosso bolso, sobre o nosso domínio, porque o Senhor quer, é desejo do Senhor que a gente prospere em tudo e em todas as coisas. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Vão em paz, tenham um ótimo domingo e até mais. Deus abençoe.